E hoje começamos o nosso vídeo Direito ao Ponto, onde iremos desfazer as mentiras e as falácias que contam a você sobre o seu direito como cidadã e como cidadão. Direito este que tem sido sistematicamente manipulado e distorcido pela mídia, por representantes políticos e, o pior, pelos próprios operadores do direito. Este é um espaço democrático em que não temos a pretensão de falar juridiquês ou tecnicidades. Aqui falaremos uma linguagem simples, acessível e descomplicada. Espero poder contar com a sua participação para que possamos juntos fazer deste espaço uma trincheira de resistência democrática e de reflexão. E no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre o Estado Democrático de Direito, a partir da nossa Constituição de 1988, que espelhou-se na Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU. Ela é chamada de Constituição Cidadã, porque o Brasil, nesta época, era um país recém-saído da ditadura militar. O Estado Democrático de Direito, ele consiste na proteção dos nossos direitos e garantias fundamentais, dos direitos individuais e dos direitos coletivos, dos direitos sociais e dos direitos políticos, garantidos na nossa Constituição e, portanto, invioláveis, universais e intemporais. Os nossos direitos e garantias fundamentais constituem um limite ao poder desmesurado do Estado, ao abuso de poder, ao arbítrio. Portanto, é um marco civilizatório contra a barbárie. O limite da atuação estatal tem que ser a lei constitucionalmente válida. Sem esses limites, ou quando esses limites são afastados por qualquer pretexto, nos encontramos nus, desprotegidos, com o poder punitivo fora de controle, que nos mastiga e nos engole. A Lava Jato é hoje o maior exemplo, desde a ditadura militar, do autoritarismo, da violência e do fascismo institucional de juízes e promotores sedentos por holofotes, fazendo populismo penal para enganar os incautos, às custas da aniquilação das nossas garantias fundamentais. Vazamento de grampos ilegais, prisões preventivas flagrantemente abusivas, prisões decretadas em sede de habeas corpus, utilização de prova ilícita, cerceamento de defesa, prisões para delação com cumprimento de penas sem processo, condenações sem provas. Ou seja, tudo isso é um reservatório de arbitrariedades, de abusos, de autoritarismo, de perseguições políticas, de um processo penal do espetáculo midiático, com a humilhação e o escárnio público dos acusados e réus. E o mais grave, um Supremo Tribunal Federal, que tem como prerrogativa fundamental salvaguardar a nossa Constituição, afronta o princípio da separação dos poderes, legislando e fazendo ativismo judicial. A minha e a sua presunção de inocência foram aniquiladas. Ela é uma cláusula pétrea, uma conquista civilizatória. A nossa presunção de inocência é um dos princípios fundantes do direito, responsável por proteger a nossa liberdade contra o arbítrio, contra a violência do Estado. A liberdade depois da vida constitui o nosso bem maior. A nossa Constituição é clara quando diz que ninguém será considerado culpado antes do trânsito e julgado da sentença penal condenatória, justamente para evitar que inocentes sejam considerados culpados ou que culpados cumpram uma pena maior do que o tempo devido na sentença final. E o Supremo Tribunal Federal rasga a nossa garantia fundamental, a nossa garantia constitucional e impõe a execução de pena em segunda instância sem o trânsito e julgado da sentença penal condenatória. Aplaudir isso é cavar uma cova sob os nossos pés, porque justiça não é vingança. A justiça está na civilização e a vingança na barbárie. E o que vemos hoje, em tempos de Lava Jato, não são tribunais de exceção para punir pessoas a qualquer custo? Em um Estado democrático de direito, juiz não tem que decidir conforme voz das ruas, para atender clamores populares forjados midiaticamente. Isso é politicagem da toga, demagogia barata, e a consequência disso é a destruição dos nossos direitos individuais concretos, instituindo verdadeiros tribunais populares nazistas, onde se decide em nome do povo,
Povo este que já definiu a função democrática dos juízes na sua Constituição, que é proteger os seus direitos. Juiz decide para a efetivação dos seus direitos e garantias fundamentais. É isso que o legitima como juiz em um Estado democrático de direito. Eles não são votados e eleitos por causa disso. Quem deve sentir o pulso das ruas são os representantes do povo. Por isso a função do juiz é contramajoritária. E para que cumpram esse dever, lhes são concedidas todas as garantias da magistratura. E não porque passaram em um alienante concurso público ou porque foram agraciados pelos deuses e podem dizer o que é bom, o que é certo, o que é justo, decidindo conforme a sua cabeça, baseando-se em critérios morais subjetivos, em detrimento da lei constitucionalmente estabelecida por todos nós na nossa Constituição. Então não existe nada, mas nada mais antidemocrático do que essa separação entre o interesse da sociedade e o interesse do indivíduo, porque o interesse do indivíduo se situa na dimensão dos direitos e garantias fundamentais, portanto público, se assim querer chamar, de todos e de cada um de nós. Temos que ficar atentos para que as nossas conquistas civilizatórias não sejam definitivamente lavadas a jato. Muito obrigada. E eu te espero no próximo Direito ao Ponto, onde iremos desmascarar mais uma mentira que contam para você. A mentira de que o Brasil é o país da impunidade. Espero você. Obrigada.